Fala torcedor, fala torcedora, trazer aqui esse pós-jogo, né, de Ponte Preta 1, CRB 0, né, e dessa vez o CRB diferente que a gente viu jogar em campo contra o Vasco, a equipe não jogou bem, né, um futebol apático, um futebol horrível e fomos derrotados. Segundo jogo do Clube Regata Brasil na Série B, né, e a Ponte Preta que tinha 10 jogos sem vencer, venceu o CRB, né, CRB que não mostrou futebol convincente, um futebol. O CRB que jogou um futebol péssimo hoje. O CRB que tem uma jogada só com o Anselmo Ramon ali com o Fabinho, que botou a bola na trave, mas no primeiro tempo a equipe da Ponte Preta foi superior, como no segundo tempo. O gol da Ponte Preta saiu no primeiro tempo, aos 24 minutos ali com a jogada do jogador Ramon, né? Ele tocou pro Norberto virou ali pro Lucas. Lucas teve a felicidade de bater aquela bola ali e fazer 1-0. E lembrando que a zaga do CRB bateu cabeça nesse lance. Bateu cabeça ali, ó, 4 jogadores do CRB na zaga ali. Com certeza ali o Iago Mendonça ali era para marcar no primeiro pau, deixou o cara da Ponte Preta sozinho bater aquela bola, sem chance pro nosso goleiro Diogo Silva. Para mim o Diogo Silva foi o melhor da partida do CRB. CRB que não teve nem o Lugini, nem o Maicon e nem o Iago. Então a equipe do CRB com certeza sentiu falta desses jogadores, né? E com o jogador Claudinei machucado e o jogador Gilvan. Então, como eu falei, a Série B é muito longa a competição. Então, um elenco grande, porque quando se machucar um jogador, tem que ter outro jogador. Podia sair machucado ou com cartão. Por isso, a Série B tem que ter jogador, um elenco grande na Série B. Um elenco grande, porque jogadores de Série B, hoje você bota um jogador no lugar do Maicon ou do Anselmo, não vai fazer não vai fazer o mesmo papel deles. Não faz. Porque o Maicon contra o Vasco foi bem, jogou bem. Tanto no primeiro tempo, como no segundo tempo, o Maicon jogou bem, saiu e a equipe caiu de produção. Problemas aí que o Marcelo Cabo tem que ver aí sobre esse elenco e essas falhas que o CRB está tendo. A equipe falhou contra o Vasco, o Nenê pegou aquela bola, cruzou, né? E falhou agora contra a Ponte Preta, que o jogador, né, erro de marcação ali, deixou o cara sozinho fazer aquele gol ali. Então é isso, torcedor. A equipe perdeu por 1-0. Mas é isso, senhor. Agora você pega a equipe do Náutico, jogo em casa, quarta-feira, às 19 horas, e depois pega o Grêmio fora de casa e o Novo Horizontino. Então, 2 jogos complicados fora de casa. O CRB que não venceu a Ponte Preta, com todo respeito à Ponte Preta, não tem um time mais do que o CRB, não tem um time superior mais que o CRB, mas ganhou. Fez valer o mando de campo e conseguiu uma vitória. Então, CRB agora encara a equipe do Náutico, precisam ganhar aqui no estádio Rei Pelé, quarta-feira às 19 horas. Então, se inscreva no canal, deixe seu like, canal CRB Minha Paixão. Veja um pouco do trecho aí, o que Marcelo Cabo falou, né? Perdeu fora de casa, beleza? Se inscreva no canal, fortalece CRB Minha Paixão e veja aí a coletiva aí, um trecho aí que o Marcelo Cabo comentou. Felipe Alves, Rádio Maceió 1020. Cabo, sabemos que dentro de campo quem decide o último passe são os jogadores. E hoje faltou na equipe as finalizações. Mérito para a estratégia do adversário ou faltou inspiração dos seus atacantes? Faltou muita inspiração para a gente. Não só para os atacantes, faltou muita inspiração para todo o time. A tomada de decisão foi muito ruim, os cruzamentos foram ruins, os passes ruins, os domínios. Tecnicamente a gente foi uma equipe muito aquém do que a gente sabe que esses jogadores podem produzir. Por isso que eu falo, o campeonato de 38 rodadas tem que ter resiliência, tem que ter tranquilidade. A minha experiência na competição diz que eu preciso passar tranquilidade a meus jogadores, porque a gente vai ter que quarta-feira buscar esse resultado positivo em casa. Então é ter tranquilidade para que a gente possa continuar nessa boa sequência, que esse jogo de hoje seja um ponto fora da curva e a gente continue crescendo dentro da temporada. Vitor Melo, Globoesporte.com. Boa tarde, Marcelo. Você reclamou muito do time no primeiro tempo. Os jogadores não estavam cumprindo com o que você tinha pedido? Cara, e futebol é uma coisa incrível, né? Quando a gente estava numa sequência de 2, 3 dias, o time estava numa performance muito boa. Quando a gente teve uma semana para recuperar os jogadores, eu tive aí 2 a 3 sessões boas de treinamento, que a gente entende que o time vai encaixar e a gente vai fazer um bom jogo, a gente faz um jogo muito aquém. Então, assim, o primeiro tempo foi, assim, desastroso, na minha opinião. Nós não tivemos nada. Nós não tivemos uma organização tática. Tecnicamente, nós fomos muito pobres no jogo. Nós não tivemos intensidade. Nós deixamos a Ponte muito à vontade. E aí, cara, no intervalo, a gente conseguiu corrigir. Pelo menos conseguimos equilibrar o jogo. Não foi um jogo brilhante no segundo tempo, também não. Mas conseguimos pelo menos equilibrar o jogo. Chegamos
Pode ter sido até, como falou o companheiro anterior, no abafa, chegamos no ímpeto, mas chegamos, né? Poderíamos aí ter até empatado o jogo, mas não merecemos empatar o jogo. Não merecemos empatar o jogo pelo que a gente produziu. Então a equipe, principalmente no primeiro tempo, foi muito aquém. Não é porque eles não quiseram fazer o que eu comandei, porque foi treinado. É porque às vezes o jogador não encaixa, o jogo não encaixa, o que a gente pensa do jogo não encaixa. E eu tentei mudar para o segundo tempo, a gente só conseguiu equilibrar o jogo e não foi o suficiente para a gente empatar e virar o jogo. Tainan Melo, Vavel Brasil. Cabo, boa noite. Quais aspectos do time precisam ser melhorados com urgência para o CRB buscar os resultados positivos nas próximas rodadas da Série B? Rapaz, o CRB vem de resultados positivos, gente. Eu acho que quando a gente conquistou o título estadual, não estava tudo certo, né? Não estava tudo bem, a gente precisava melhorar. Hoje, com uma derrota de 1-0 fora de casa, cara, para Ponte Preta, não está tudo errado. A gente teve um dia muito ruim, né? O que a gente precisa é ter tranquilidade, trabalhar a equipe para o próximo jogo e buscar essa vitória, quarta-feira, em casa, diante do Náutico. Então, assim, a gente não vai agora com uma derrota fora de casa no Campeonato Brasileiro, que eu não julgo como normal, porque o CRB sempre que vai jogar em casa e fora vai buscar a vitória, mas é um resultado que vai acontecer muito durante a competição. Então a gente dizer que está tudo errado, a gente vem numa evolução e numa sequência muito grande. Eu volto a dizer, a gente sentiu muito a ausência do nosso meio-campo titular, não porque pelos que entraram não tem qualificação, sim, mas você não troca uma, duas peças, você trocou 3 peças de uma vez. Então é uma ressentir essa troca, e a gente não teve uma organização de meio-campo, a gente não teve uma marcação encaixada, a gente deixou a Ponte Preta muito à vontade, a gente não teve o que a gente tem de melhor, que é essa marcação alta, pressionando o adversário, fazendo o adversário não ter saída e a gente jogar no campo do adversário. Então a marcação estava frouxa, a gente não teve ímpeto, a gente não teve intensidade, principalmente no primeiro tempo. Eu acho até que no segundo tempo a gente equilibrou o jogo foi equilibrado. No segundo tempo a gente até chegou algumas vezes bem no gol do adversário, mas a gente no primeiro tempo a gente foi muito aquém e o jogo foi resumido no primeiro tempo. Iverson Fernandes, Rádio CBN Maceió. Cabo, hoje o Galo não teve meio campo devido à ausência do Iago e Maicon. Perdeu esse setor durante todo o primeiro tempo e na segunda etapa só conseguiu chegar no abafo. O CRB não ter contratado mais algumas peças está fazendo falta? Cara, a gente não pode colocar na conta desse insucesso aos jovens jogadores. O Wallace é um jogador de muito potencial, o Martin já tem a sua história dentro do clube, o Vico foi um jogador muito importante na trajetória do título estadual, está também em evolução. A gente sabe que o futebol tem aquele dia que as coisas não encaixam. A gente precisa ter sabedoria para entender que hoje foi um dia que as coisas não encaixaram, nós não jogamos bem. E no campeonato de 38 rodadas, a gente não vai jogar bem todos os jogos. A gente fez uma grande partida diante do Vasco, em casa, e a gente não fez nem hoje uma partida parecida ao que a gente jogou no último sábado. Tivemos alguns espasmos ali no primeiro tempo, uma bola na trave, uma outra finalização. Aí no segundo tempo a gente foi mais ímpeto do que organização, mas é o futebol de uma competição muito longa. A gente sabia que hoje a Ponte ia jogar o jogo da vida, eles precisavam virar essa chave, buscar essa vitória em casa. Eles estavam muito pressionados e nos faltou muita coisa que sobrou na Ponte Preta hoje para eles levarem essa vitória. Luciano Costa, Esquadrão 89.3 FM. Professor, o senhor não considera que o CRB está com poucas peças ofensivas, com pouca rodagem para a competição de nível de uma Série B? A gente tem jogadores importantes fora, né? A gente tem o Emerson Negueba, nós temos o Michael Douglas, nós temos jogadores importantes que incorporam esse contexto, né? Mas agora a gente tem uma janela fechada, a gente precisa trabalhar e potencializar. Esses mesmos jogadores foram jogadores que levaram o CRB à semifinal da Copa do Nordeste e conquistou o título estadual. Né? A gente, claro que foi um jogo que a gente ressentiu muita ausência, principalmente, né, do nosso meio-campo titular. Você sai de um jogo e vai para uma outra partida tendo que trocar os 3 jogadores de meio-campo, né? Então a gente ressentiu muito essa troca abrupta de 3 jogadores num setor muito importante para o futebol, que é o meio-campo. Então a gente precisa ter tranquilidade. Sabemos que fomos muito aquém hoje aqui, nos faltou ímpeto, nos faltou querer um pouco mais a vitória, fomos muito aquém tecnicamente e até taticamente. Então a gente não pode estar aqui para florear nada, para dizer aquilo que o torcedor também viu na televisão. Então nós fomos muito aquém, sabemos disso, mas a gente sabe, é um grupo que tem o seu valor, é um grupo que sabe
reverter essa chave rapidamente. Nós temos um jogo quarta-feira diante do Náutico em casa que a gente precisa buscar a vitória. Professor João Vitor, Nova Rádio Jovem. Marcelo, o CRB vinha apresentando uma evolução nos últimos jogos, mas hoje não mostrou o mesmo futebol que vinha apresentando. Isso se deve por mérito do adversário ou o CRB realmente não fez uma boa partida na sua visão? Boa noite a todos. Fomos muito aquém do que a gente vinha apresentando. A Ponte teve seu mérito, a Ponte mereceu a vitória hoje aqui em Campinas, mas a gente foi muito aquém do que a gente vinha apresentando e muito aquém do que a gente precisava apresentar para levar os 3 pontos hoje, né? A gente vinha numa sequência muito boa, numa evolução muito boa, mas isso não quer dizer que a gente não vai continuar evoluindo. A gente vem aí de uma sequência de 4 jogos, 5 jogos sem derrota, nos últimos 5 jogos, 4 vitórias. E hoje a gente não se ouve muito bem, nos faltou muita coisa, né? A Ponte foi um time com mais atitude, a Ponte foi um time que quis mais a vitória e mereceu a vitória. Então a gente precisa entender que para poder vencer fora de casa a gente tem que apresentar algo mais do que a gente apresentou hoje.